Olá, professor, bem-vindo ao Pode Falar Professor, o podcast feito para o professor que vive o chão da sala de aula. Eu estou hoje muito feliz, conversando aqui nos bastidores já com a nossa professora de hoje. Daqui a pouco eu já falo quem é e ela estava me contando da aventura dela de chegar aqui. Ela veio de longe, compartilhar a experiência dela e de tudo que ela tem vivido na educação. Então, não perca esse podcast, porque vai ser incrível. Eu sei que vai agregar muito para vocês e eu já vou falar do tema. Vocês vão ter certeza do que nós vamos falar hoje vai ser transformador para vocês. O tema é como reacender o propósito e o prazer de estar em sala de aula. Então, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje com a nossa convidada. E antes de apresentá-la, eu quero falar sobre o nosso projeto, o projeto Coração Também Vai à Escola. Você não deixa suas emoções em casa, os seus alunos não deixam as emoções em casa e vai para a escola. O seu coração vai para a escola, suas emoções vai para a escola e nós precisamos considerar isso e tratar isso de uma forma séria, porque hoje a nossa luta não é com didáticas, com práticas pedagógicas. A nossa luta é emocional. A nossa batalha dentro da sala de aula é emocional. Então, você precisa alinhar as suas emoções e aprender a educar os seus alunos emocionalmente também. Isso vai humanizar a sua sala de aula, você vai ter gestão da sala e você vai ser um professor de qualidade, porque todo aprendizado, ele precisa do emocional equilibrado para ser absorvido. Então, já divulga esse projeto aí dentro da sua escola, leva o projeto Coração Também Vai à Escola para a sua escola, E agora eu vou apresentar a minha de hoje. E olha só, de novo, tá? De novo, tá? Professora de inglês, elas estão dominando aqui, tá? Aí elas me trazem uns termos em inglês. E para eu passar vergonha, né? Porque eu já confessei aqui, que eu era uma excelente aluna, mas em inglês eu só tirava ali o básico para passar de ano e realmente foi muito desafiador para mim o inglês. E hoje, deixa eu contar uma coisa para vocês, toda vez eu falo aqui de uma mocinha, a Júlia, cito ela, apresentei os professores com o livro dela e hoje a gente tem plateia. A Júlia está aqui nos acompanhando. Julinha, a mamãe te ama, tá? Hoje a Julinha veio nos acompanhar. Então, vamos lá. Olha, eu vou falar a apresentação hoje da professora. A professora Miriam Oliveira, ela é professora de inglês, apaixonada por ensinar com alegria, leveza e propósito. Gente, que lindo. Ela é formada em letras e em pedagogia, com 7 anos de experiência nos Estados Unidos, onde mergulhou profundamente na língua e na cultura americana. Durante esse período, ela realizou cursos de aprimoramento da língua inglesa. Depois ela vai falar todos os cursos um por um, porque é inglês. E eu me recuso a falar, mas eu tô trabalhando essa crença. Eu vou aprender. Ela possui certificado internacional e ela dedica a sua trajetória a ensinar inglês para crianças, adolescentes e adultos, sempre com uma abordagem lúdica e significativa. Ela passou por uma coordenação pedagógica durante 5 anos e depois ela ingressou somente em sala de aula. Além das aulas, ela atuou na formação de professores, desenvolvendo workshops e cursos de capacitação voltados para o ensino criativo e intencional. Amo essa palavra, intencional. Ela é coautora e coordenadora do livro Práticas de Inglês na Infância. E o livro, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês o livro dela, no qual ela escreve sobre a importância do movimento e da ludicidade no aprendizado. E atualmente ela lidera uma escola digital, onde atende alunos online e continua inspirando educadores e transformando suas salas de aula em experiências cheias de propósito e intencionalidade através das mentorias para teachers. Bem-vinda, professora Miriam! É legal, né, a gente ouvir. E você ficou com medo ali de arriscar algumas palavras em inglês? Não fica, não! É legal a gente colocar, né? Eu sou professora formada em inglês e eu dou também aula de português para estrangeiro, onde eu
comunico em inglês ensinando também português, né? Muito engraçado, já trabalhei ensinando também para japoneses. Então, a língua de comunicação com eles é o inglês para ensinar o português. Mas o inglês é minha paixão, né? Após a vivência também fui para ficar 2 anos nos Estados Unidos, fiquei 7. E ali, né, mergulhando, claro, no dia a dia, a experiência que conta muito. Fui mãe lá, hoje eu tenho uma mocinha. Quantos anos tem sua mocinha? A minha tem 19. Eu tenho uma mocinha de 20, vai fazer 21 agora. Uhum. E aí, Qual que é o nome dela? Maria Eduarda. Manda um beijo pra Maria. Não sei, ela tá aqui comigo, ela não pode. Uhum. E a Maria Eduarda hoje está com 20 anos, então ela nasceu lá. Então essa experiência de ter um filho lá, você acaba vivenciando muitas áreas, né? Uhum. E eu que sempre fui apaixonada, formada em letras, quando eu vivenciei com a minha filha aquele ambiente colorido de sala de aula, principalmente nos Estados Unidos, que é diferente da nossa cultura, aquilo me despertou. Quando eu voltei, eu falei, bom, é engraçado que quando eu voltei, eu pensei, você é secretária executiva bilíngue, porque eu achava chique, nossa. Mas eu falei, eu acho que esse não é o meu chamado. E aí fui para algumas entrevistas, passei uma, e também fui para alguns processos de seletivo para ser professora. Aquilo, eu falei, puxa, aquele ambiente, aquilo... Aí eu falei, bom, é isso que eu quero. E aí, com a formação, né, em letras, em bacharelado em letras, eu falei, não, vou cair em sala de aula. E ali coordenei por alguns anos. Muito gostoso, eu amo essa coisa de treinar professores, sabe, Vanessa? Eu acho que você inspirar o outro com o teu conhecimento, que às vezes é um como fazer que o outro não conseguiu pegar e você vai e ensina. Por isso que eu falo muito de intencionalidade. Porque às vezes uma coisa que é tão simples, você fala, puxa, eu não tinha pensado assim. Sim. Então eu gosto de trazer isso. Então hoje... Há 1 ano, a gente vai falar mais do assunto, né? Há 1 ano eu saí do chão da escola e hoje eu estou de maneira online, também conquistando alunos, mostrando o poder de ensinar, de aprendizado. É também possível online. Hoje, né? Hoje a gente está fazendo algo aqui que vai ser passado, né, digitalmente para muita gente. Então, hoje eu trabalho com o ensino online e também fazendo processos de formação para professores, onde eu vou até as escolas. Então, eu levo as minhas técnicas, eu levo a minha bagagem, né? E quando eu falo bagagem, são malas mesmo, com tudo que tem direito, literalmente, né? Tive o prazer, como você falou, né, de escrever também um livro, de coordenar um livro com outros professores. Deixa eu já mostrar o livro dela. São 2, São né, 2 livros. Esse eu tive o prazer de coordenar com mais 28 coautores, chama Práticas de Inglês na Infância. O título dele é From Teachers to Teachers. Então, é de professor para professor. Então, a gente colocou aí, cada professor colocou, a Renata também, outros professores que passaram por aqui com você, também participaram aí. Então, a gente colocou as experiências de sala de aula em um capítulo do livro, né? Aqui eu falo como ensinar com movimento, com ludicidade, especificamente para a criança, né? Então, esse é um livro que traz inspirações para o professor levar para a sala de aula. Esse foi o meu xodozinho. Esse daqui foi uma outra oportunidade em que eu tive, esse é o Inglês de Pais para Filhos, onde a gente inspira pais que querem ainda continuar com essa chama do inglês em casa. Então, eu falo sobre os vídeos, porque não é só meramente um videozinho. Eu gosto de falar, não é passar um videozinho, o vídeo com intencionalidade, tá falando sobre cores, então pede para a criança pegar o objeto da cor, pede para ele repetir. Então eu falo dessa interação entre o vídeo e essa criança assistindo. Eu gosto muito também disso. Eu já quero esse. Então eu vou levar, porque eu tenho o Pedrinho. Muito prazer, você vai receber esse livro de presente e aí você vai aplicar algumas coisas aqui, depois você me conta, hein? Tá bom, eu quero sim, vai ser um pode prazer. deixar. Porque é legal, porque a gente consegue realmente passar, né? Eu gosto dessa coisa simples, né? Quando eu falo em leveza, é passar com leveza, porque o inglês é um tabu. E às vezes o professor, ele também carrega esse tabu para ensinar, porque ele não consegue vencer algumas barreiras, né? Porque o inglês, você mesmo falou, poxa, eu tive um trauma, não sei se foi um trauma. Trauma, exatamente, trauma, você usou a palavra certa. Isso, essa porta quando se fecha, poxa, para abrir de novo demora, né? Hoje eu tenho a oportunidade, né, de não estar numa escola, mas hoje ser aqui provedora do meu espaço em que eu quero te incentivar. O aluno quando vem para mim, é engraçado, Vanessa, que eu, nesses últimos 15 anos, eu sempre trabalhei direcionado para a infância, para a criança. Hoje, adultos estão me procurando para aprender inglês, porque eles querem aprender com essa descontração, porque senão o inglês não entra, né? Você tem que encher o pulmão de ar e falar, tem que arriscar, né? Acho que a sua filha também, que já teve experiência fora, a gente quando vive lá, você não tem opção. Ou você fala, ou você fala. Então, a gente levar isso, né? Como professor, eu preciso ter isso em mim para poder entregar isso também, né? Então, eu gosto muito de ensinar isso para os outros professores e levar isso na minha... E olha a importância do papel do professor, né? Sim. Olha a importância, porque...
veio uma professora aqui, anterior a Fernanda, um beijo pro Fernanda. Ela estudou neurociência e ela fala dessa capacidade de aprendizagem do cérebro, principalmente na fase infantil. Sim. E aí nós estávamos falando a respeito disso, que o cérebro é capaz de aprender tudo que for colocado ali à disposição é capaz de... claro que a gente vai perdendo essa capacidade conforme a gente vai envelhecendo, vamos dizer assim. Mas aí ela foi quebrando crenças em mim, porque eu estava falando para ela a respeito da minha dificuldade do inglês, de como eu tinha dificuldade. Ela falou assim, não, se você decidir aprender, você vai aprender. Exatamente. E aí eu falei, ó, professora, você acabou de quebrar uma crença em mim de capacidade, que eu sou capaz de aprender inglês. Né? Todo mundo é capaz. E eu vim carregando essa crença de que eu não era capaz de aprender o inglês. Como as emoções, você falou do começo, né, do teu projeto, como as emoções carregam peso em que se eu não trazer esse inglês com essa emoção de que falar, poxa, peraí, deixa eu respirar, calma. Aí você falar, você tem que ter essa coragem, né? Porque o português já flui naturalmente, porque eu aprendi que isso aqui é mesa, olhei mesa. Em inglês é table. Então eu preciso mudar uma chavinha para poder colocar esse novo vocabulário. E eu tenho que repetir, né? Alguns estudos dizem que as repetições, que a repetição necessária para eu aprender uma palavra é de 32 a 36 vezes de uma mesma palavra. Então, olha como eu tenho que me encorajar. Então, assim, não deixa, né? Quem está assistindo a gente, se essa é uma porta fechada, vamos abrir, porque existe sim essa possibilidade. E hoje eu levo isso tanto para criança também. Quando a gente entra numa sala de aula, você tem vários perfis de aluno. Aquele que não está nem um pouco interessado. Aquele que tá. Aí você tem que fazer aquele, né, balance, você tem que ter o equilíbrio de conquistar um aqui, segurar o outro ali. Não, mas me ajuda com isso. De repente ele não vai ser aquele falante em inglês, mas ele vai compreender. Né? Os estilos de aprendizagem também mudam, né? Então a gente percebe que numa sala de aula, de repente, se eu plantar a minha semente lá, eu sempre vou com uma semente para jogar. Né? Eu acho que esse é o nosso papel. A gente vai jogar uma semente. De repente, vão germinar em todos os campos. Não, né? Então, a gente tem que ter estratégias. E o adulto se fecha com medo. Sim. Né? O controle inibitório, criança não tem controle inibitório. Criança fala errado, repete errado. O adulto não. Entendeu? Então, numa sala de aula, você também tem que estar preparada para receber esse aluno que fala, não quero falar. De repente, ele não quer falar. Então, naquele momento, você fala, não, tudo bem, depois você fala. Então, vou passar para o outro. Você pega o que tem mais coragem e bota ele para falar. E aí, você vai tendo que lidar. Isso existe também o nosso controle emocional, né? Sim, eu preciso emocional, exatamente. Eu preciso saber reconhecer esse meu perfil de aluno para falar, opa, peraí, essa turminha aqui tá difícil. Como eu vou encontrar saídas? E a gente vai encontrando estratégias, né? Com essa intencionalidade, essa palavra-chave que eu tanto uso. Olha, a Júlia ficou 2 anos lá e ano passado eu fui visitá-la. Eu nunca tinha saído do Brasil. Aí eu fui visitar ela e a gente se encontrou em Londres primeiro. E de Londres a gente ia para Irlanda. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu já cheguei lá querendo chorar, né? Porque a imigração de Londres, ela é bem exigente, né? E quando eu saí, eu olhei para ela, comecei a chorar. Eu falei, filha, como você foi corajosa. Olha isso. Porque ela saiu sem falar uma palavra em inglês também. E eu já sou avó, morrendo de medo. E a bicha corajosa foi sozinha, nunca tinha saído de perto do pai. Ali eu já fui valorizando mais ela por essa coragem. Aí lá vai nós se aventurar em Londres. Eu falei, filha, a vida toda a mãe cuidou de você, agora é hora de você cuidar de mim. A maternidade dando retorno. Não desgruda da mãe, não desgruda de mim. E aí eu fiquei grudadinha lá com ela, e aí o tempo todo não tinha essa segurança, olha o emocional, nem de sair de perto dela. Eu falei, se eu perder ela aqui, eu não volto pra casa mais. Mas aí o que aconteceu? Na volta, aí eu só estava na Irlanda, quando foi na volta eu precisava voltar para Londres, porque meu voo ia sair de Londres. Aí o negócio se estreitou, falei, agora eu vou enfrentar meus medos. Aí eu peguei lá o avião lá na Irlanda, fui parar em Londres, dormi em Londres, porque meu voo ia sair só no outro dia, eu não quis arriscar ir no mesmo dia, tive que ir no mercado, porque eu precisava comer. Demais, você arriscou muito. E arrisquei muito de pegar ônibus, circular lá, me achar no ambiente, enfim. E aí a gente foi vencendo algumas barreiras e ali eu já vi a possibilidade, né, de falar assim, nossa, eu sou capaz de aprender também. É porque a gente que vai, né, eu saí do país com 21 anos, quando eu fui pra lá, nunca tinha saído do país, era a primeira vez. E essa experiência de você encarar, porque quem fica sofre. Quem vai, não, né, quem vai quer desbravar aquele mundo, quer conhecer. E aí a gente precisa pôr a coragem no peito
ir, né? E hoje a gente já tem que, quando a gente vive essa experiência, é legal também que você consegue passar isso pro aluno, sabe? Pro aluno, tanto criança quanto adulto. Fala, não, peraí, vai, repete. Eu vou falar, listen to me, né? Me escuta primeiro, porque às vezes você fica, calma, escuta primeiro. E aí a gente vem com aquela técnica do papagaio. Ouviu, repete igual, ouviu, repete, até você, sabe, a tua dicção vai ficando boa e você vai perder o medo. Ó, vou incentivar sua filha a fazer algo com você, hein? Eu amo essa palavra intencional, porque eu vejo que Deus, ela é intencional em tudo. Ultimamente só tá vindo teacher aqui, professora de inglês. Achando que tem alguma coisa aí. Despertando alguma coisa em mim aqui. Pode ser mesmo. Olha só. Eu vou começar aqui as perguntas e eu quero que você compartilhe um pouco dessa sua vivência de sala de aula e que você venha trazer realmente essas experiências e como que você chegou até hoje, né? Com essa escola digital, a gente vai percorrer por esse caminho um pouquinho aí, tá bom? Tá. Em que momento da sua caminhada você sentiu que o brilho nos seus olhos, né, começou a se apagar dentro da sala de aula? Porque os desafios da sala de aula, eles são reais, né, Frio? Tá. Eu falo assim, podcast feito por um professor que vive o chão da sala de aula. Pode falar, e assim, esse fala professor, né, a gente quer. Mas o que fez você permanecer? O que fez você não desistir? É assim, né, Vanessa, a gente, não vamos aqui também romantizar essa nossa profissão, porque os desafios nos leva a refletir diariamente, né? Então, quando a gente tem essa caminhada, porque a gente também é engolida pelo cansaço, né? O cansaço de estar no chão da escola, a sala de aula, né? E a gente tem aqui, vamos falar de diferencialidades, de repente eu venho de uma rede privada, uma rede que me dá suporte, e aquele professor que vem de uma rede pública, que ele não tem infraestrutura, ele tem 40 alunos numa sala de aula, de repente eu venho de uma realidade que tem 28, 20, então a gente tem esses cenários, mas ambos traz esse cansaço, que nos leva a falar assim, peraí, mas o que está acontecendo, né? Cadê aquela minha intenção, aquela sementinha? Aí você olha para o seu dom. Porque eu escolhi ser professora, eu poderia ter escolhido, lembra que eu te falei quando eu voltei, eu queria ser secretária executiva bilíngue? Eu fui pro ambiente corporativo, em 2 entrevistas eu falei, será que é esse o meu lugar? Eu me perguntei, né, porque por 7 anos ali, morando fora, trazendo essa formação, já era formada em letras quando eu fui, estava ali no último ano, e aí eu vivi tudo aquilo, eu falei, bom, essa bagagem que eu tenho do inglês eu preciso usar. E com a minha formação eu poderia ser uma secretária, mas não era aquilo, né? Porque dentro de mim tinha algo ali, eu também já fazia trabalho, né? Eu sou cristã, então eu trabalho com o Ministério Infantil, que eu também já desenvolvia. Então esse seu talento que fica ali, sabe, latente em você, eu falei, bom, esse é o meu caminho. E aí olhar para mim e falar, bom, é o meu cansaço que está me consumindo? O que eu posso melhorar? Porque eu preciso fazer com que essa luz continue brilhando, porque senão a gente desiste. Né? E hoje, por exemplo, né, na minha caminhada, eu hoje tomei uma decisão de sair, de estar fora do ambiente do sistema escolar. Hoje tenho a minha escola digital por conta desse cansaço que me consumiu. Mas aquela luz que sempre teve ali, aquela semente que eu falei, eu tenho semente para germinar por aí, então eu vou levá-la. Então eu falei, bom, eu preciso continuar essa minha caminhada, porque não é assim, ou trocar de profissão. Tem muita gente trocando. A gente conhece, talvez você deva conhecer professoras que não quero mais, ou que ficaram realmente doentes, né? Então a gente tem alguns casos, mas eu acho que quando a gente tem essa missão, né? A gente tem algo essa intenção dentro de nós, você fala, não, peraí, eu tenho algo para cumprir aqui ainda, né? E se numa sala de aula que eu tive 30, se eu conquistei 3, eu já estou feliz. Fez a diferença na vida de 3, você já está feliz. Porque você vê um professor que já passou por 15 anos de sala de aula, que é o meu caso, não é possível, né? A gente tem relatos, né? E o que não tiveram relatos, as pessoas que não falaram para nós, com certeza vão lembrar de algum momento, né? Porque a gente tem momentos que você fala, não, poxa, quero fazer isso aqui, entregar com excelência. Sim. Só que isso traz também um desgaste, né? Então... Eu falo muito para os professores que nós temos poder sobre a semente que nós vamos lançar. Agora, sobre a colheita, nós não temos. A gente não sabe aonde vai chegar isso. Nossa obrigação é jogar no campo. Exatamente. Né? Porque se a gente não jogar, o que vai ser das nossas crianças, do nosso futuro? Exatamente. Né? A gente tem essas histórias. Essa semana foi o Dia dos Professores, né? Todo mundo recebeu muita homenagem. É uma coisa linda. Muitos professores falam, mas a realidade não é assim. A gente sabe. Mas a gente também vai celebrar. Porque a gente tem essa função de semear, então a gente vai jogar.
Se nesse campo for fértil, amém. Se não for, em algum momento, de repente, vai ser, ou de repente, numa próxima pessoa que chega, né? De repente, esse meu livro não vai alcançar pessoas agora, de repente, daqui a um ano alcance. Sim. Então, a gente vai deixar isso registrado em algum lugar, porque o importante é não parar. Porque se eu não lembrar, poxa, peraí, eu fiz um curso, eu me dediquei, eu estudei, qual é a minha missão? Eu tenho que lembrar lá, por que eu escolhi isso? Sim. Né? Se eu me lembro disso, eu falo, não, peraí, o que eu posso resolver? Então, eu vou organizar esse espaço aqui para eu começar de novo. Aí você organiza e começa de novo, segunda-feira. Você vai, sexta-feira terminou cansada, vou me organizar no final de semana. E essa trajetória do professor, né? É isso. Os professores, eles estão muito cansados, estão cheios de dores, Sim. né, emocionais, dores físicas, porque é um dos profissionais que mais adoecem hoje, dá entre o ranking dos profissionais que mais adoecem, só que eles não podem perder essa essência, eles entenderem primeiro, aí eu falo muito sobre esse resgate de identidade e propósito da profissão. Primeiro a identidade, quem eu sou, o que me levou a escolher? Eu tinha 1 milhão de profissões para escolher. Você tinha 1 milhão de profissões para escolher, mas você parou dentro de uma sala de aula. Então, existe ali uma identidade, existe ali algo que te levou. Isso tem muito a ver com a sua identidade. Sim. E o propósito da profissão. Mas isso nada vai funcionar se o professor não fizer um resgate primeiro aqui, ó. A transformação da sua sala de aula, vai começar aqui, ó, de dentro para fora. É assim que a gente transforma qualquer ambiente, qualquer desafio, é de dentro para fora, começando em mim, começando aqui dentro de mim. Senão não reflete. Não reflete, exatamente. Não dá, sabe? E você falou uma coisa, vou só abrir um parênteses aqui no meu processo de formação. Ao terminar o ensino médio, aos 18 anos, já terminei ali, passei no vestibular e eu fiz técnico em processamento de dados. Então, todos os testes vocacionais na época, a gente fazia, você lembra que a gente fazia hoje? Ah, é verdade. Falar, entreguei a idade agora, né? Eu fiz o teste vocacional e saiu para informática. Então, passei em ciência da computação. Fiz 1 ano, peguei 3 DPs. Nossa. Fui para o 2º ano, peguei DP em cálculo. Cálculo 1, cálculo 2. Quando eu fui para o 2º ano, tinha cálculo 3. Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, pai, não é esse curso que eu quero. Não é os números daquela maneira, sentar na frente do computador e só ficar só eu e ele e eu. Falei, não é isso que eu quero. Aí fiquei 1 ano germinando aquilo ali, fui parar em letras. Olha. Então, já havia um propósito, né? Então, a gente fala muito em crença, né? Eu acho que Deus já tinha um propósito lá atrás. E ali depois, quando começou essa questão de repente, sair do país, e tava eu ali saindo, voltando com uma filha e indo para a sala de aula. Então, não era informática que era a minha área mesmo. Então, era um dom que já estava ali, talvez, adormecido. É legal a gente tentar, vi que não era o que eu queria. Aí foi quando eu fui parar numa sala de aula. E olha as experiências de vida que a educação te levou. Nossa, muita coisa. Né? Leva a lugares que a gente não tem noção mesmo. Não imagina, né? Sim, abre portas. A gente tem que plantar essa semente no coração de qualquer criança, de qualquer adulto, porque não há fase para recomeçar. Né? A gente está vendo pessoas voltando para o mercado de trabalho, voltando para a faculdade, mais velhas também. E a gente tem que incentivar essa geração que há futuro nisso, sim. Eu tô aqui para incentivar, com certeza, sempre. Porque vale a pena. Vale a pena, isso aí. E agora outra pergunta, na sua opinião, o que os professores perderam ou esqueceram sobre o verdadeiro propósito de ensinar? É engraçado, né? Às vezes se a gente pensa que, parece que as perguntas elas vão num círculo vicioso, né? Mas quando a gente fala do cansaço, a gente percebe que, infelizmente, nós temos, os professores têm sido consumidos pela rotina, por aquela rotina cansativa. Seja se dividindo em 2 períodos, ou de uma escola para outra, ou uma carga horária completa numa escola em que ele mal tem tempo para almoçar. Eu vou falar uma coisa para você, eu não trabalho com fome. Eu vou tirar o meu tempo, não deu tempo de eu tomar meu café em casa. Minha última experiência de trabalho, eu tinha que sair muito, o trânsito de São Paulo você conhece, nós somos aqui de São Paulo, pegar essa marginal Tietê, que é uma loucura, às 6 horas da manhã. O que eu fazia? Eu não dava tempo de tomar o meu café em casa, eu comprei o meu copo térmico, eu levava o meu café e o meu lanche, chegava na escola um pouco mais cedo e dentro do carro, eu tomava aquele meu café com aqueles meus 10 minutinhos, olhando o sol nascer, para começar um período de 7 da manhã. Porque eu preciso estar bem para poder levar isso para a sala de aula. Senão esse professor, ele esquece de si. Sim. E esse é um verdadeiro um problema perigoso. Porque senão eu vou para a sala de aula, já, de repente, nem passei um negocinho, sabe, um batom,
precisa ir maquiada, não precisa. Mas o aluno, ele quer o teu sorriso. E eu não vou ficar, good morning. Gente, não dá. Né? O aluno chega lá, cadê a teacher? Porque você, primeiro que a gente que é professor especialista, aí é diferente do professor titular, que ele tá o período todo com o aluno. A gente é novidade na sala de aula, esse professor especialista de educação física, ou professor de artes. Então, ele é novidade na sala. Quando ele chega, os alunos querem devorá-lo. Por quê? É novidade. O que a professora vai trazer hoje? Porque ele sabe que aquela professora sempre traz algo diferente. Você imagina, eu não levo nada, ou de repente, não estou bem por dentro. É difícil também a gente ficar... tem uma frase em inglês que é fake it until you make it. É de você fazer o falso até virar verdade. É Treinar difícil. até se tornar. É difícil isso, né? A gente fica ali... Claro que você vai um sorriso no rosto, você vai a manhã inteira. Você tem que parar aquele momentinho, porque senão a rotina te consome. Sim. E aí é onde muitos professores falam assim, poxa, eu não aguento mais. Sim. Né? A gente ouviu muito essa palavra aí, depois da pandemia, o burnout. Que isso bateu na porta de todo mundo. Bateu na minha também. Onde eu tive que olhar e falar, por que está acontecendo? Por que eu estou cansada? Então eu vou otimizar o meu tempo. O que eu posso otimizar das tarefas? Hoje a gente tem as inteligências artificiais, que ajudam muito. Tem professor querendo, né, reinventar a roda. Não, calma. E o que eu acho mais grave nessa situação é que existe uma teoria de que nós somos, o que a gente é em qualquer ambiente, em qualquer lugar. A gente faz, se eu sou uma pessoa organizada, você no trabalho, você em casa, se eu sou uma pessoa feliz, você em casa, você no trabalho, então eu sou em todos os ambientes. Exatamente. Aí o que acontece? O professor, ele chega, ele começa nesse caminho de apagando a luz de dentro da sala de aula, esse entusiasmo, essa vontade de estar lá, e isso vai refletir na vida pessoal, no casamento, com os filhos. Espalha. E isso é muito grave, porque aí esse professor, ele vai se afundando, né, nessa tristeza ou nesse cansaço que ele vai ser deixado consumido e aí por tudo isso. Ele não consegue permanecer no propósito, né? Isso é o maior problema. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a verificar que o professor, ele não para refletir. Porque ele liga no automático. Sim. Porque o sistema, ele tem que seguir o sistema. É uma prova, as crianças, os alunos vão fazer uma prova, eu tenho que seguir conteúdo. E ele acaba se esquecendo que ensinar não é só sobre conteúdo. Né? E a minha experiência que eu vou passar para o meu aluno, né? Eu, por exemplo, ensinando outro idioma, eu preciso fazer com que esse meu aluno tenha alguma experiência. Então, a gente vai imitar um diálogo. Você é o médico e eu sou a paciente. Então, você imita um ambiente, você coloca ele para vivenciar aquilo. Se eu não estou com essa disposição, eu falo, vamos lá, lê a primeira parte ou lê a segunda. Não dá, aí você começa a perceber que isso vai se espalhando, aí você só está ali passando o conteúdo, porque você tem que cumprir. Você tem que cumprir a unidade 2, você tem que cumprir, olha, tem prova, olha, tem substitutiva, olha, tem isso. Meu Deus, tem prova no final do ano. Eu tenho que, sabe aquela expressão para inglês ver? Sim. E aí a gente começa a perceber, poxa, tem professor que consegue. Posso falar, Vanessa, a gente vai ter esse profissional que tudo bem, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso de uma maneira, ele vai mantendo o ritmo no ritmo dele. Eu não consigo. Então, cada um é um perfil, né? Eu tenho esse meu perfil é de preparar algo para levar para a sala de aula. Eu gosto do visual, do recurso visual. Para o adulto, eu faço os meus slides coloridos, eu coloco o nome do meu aluno lá, até eu comecei uma aluna adulta agora, é da área de business, e ela precisa melhorar a qualidade do speaking dela. E aí eu fiz uma etiqueta no slide e coloquei o nome dela em rosa. Ela, nossa, teacher, eu amei. Eu falei, gente, uma coisa tão simples. E aí eu coloquei um diálogo, eu falei, agora você é o chefe, você é o gerente. E ela, nossa, precisa falar melhor. Olha só, num diálogo, num jogo dela imitar, para fazer com que ela vivencie isso. Se eu não estou com essa disposição, eu não consigo trazer para envolvê-la. E isso tem feito os professores a desistir para falar. E uma outra coisa, para completar essa resposta, às vezes o meio também te influencia. Porque você pode encontrar aquele profissional que já está lá há mais tempo que você, ele fala assim, já usei esse slide azul. Já usei. Não, essa cor de novo. Não, mas eu já toquei essa música em 2000 e tal. Mas de repente, o que você acha da gente agora pegar esse azul e colocar agora com fundo laranja? O que você acha de agora a gente fazer um fundo musical? Sabe? E isso, se você não está preparado para ouvir esse tipo de, né, puxa, querendo te tirar ali a esperança daquilo ser algo grande, você fala assim, eu não vou fazer não.
Sim. Aí é onde você começa a desistir de preparar algo grandioso, sabe? Então, acho que a gente tem que ter esse parar para refletir, né? É legal o professor parar e falar, o que eu posso aqui observar na minha rotina, em que eu posso otimizar, minimizar, para eu poder, poxa, vou segunda-feira com a minha mala cheia de coisa, né? É isso. E eu vejo que o desafio muito grande em relação aos professores, isso precisa ficar bem organizado, é a questão assim, ó, a gente vê que são muitas crianças negligenciadas, cheias de dores dentro da sala de aula. E o professor fala assim, mas não é minha obrigação, a obrigação é do pai, a obrigação é da mãe. Só que assim, nós não temos, se realmente for ver, nós não temos a obrigação de educar, porque a educação tem que vir de casa do pai e da mãe, mas nós temos obrigação e nós temos compromisso, na verdade, compromisso com a humanidade. Exato. De olhar no olho do seu aluno e entender que tem um serzinho ali, muitas vezes só precisando de um sorriso. E talvez ele vai ter só o seu. Naquele dia. Exatamente. Naquele dia, talvez ele foi só por sua causa, porque você vai com um brinco que chamou atenção, aquela sua roupa aquele dia, aquela sua bolsa que você tem que é rosa. E ele fala, nossa, eu quero uma dessa, teacher, um dia. Às vezes é só o teu sorriso que ele vai ter. A gente tem, e essa realidade não é só de escola pública, viu? Bem. Nós temos crianças carentes em escola particular, porque é aquele pai que tá fora de casa, trabalhando muito para poder sustentar todo aquele, vamos dizer, luxo, né? Que não é luxo, educação não é luxo, mas paga-se um preço, né? Então ele tá ausente. Sim. E aí esse aluno encontra em nós uma conversa, né? Hoje ensinar, por exemplo, eu ensino outro idioma, mas de repente eu tenho aquela conversa em português ali com o meu aluno, porque ele me pergunta de algo, teacher, você comprou isso aonde? Né? Nossa, gostei do seu anel. Aí você fala uma coisa, isso que eu ganhei, né? E você inicia uma conversa. E aí, de repente, ela fala, eu também queria um anel assim, sabe? Então você começa a entender até algumas carências que o aluno tem. Mas eu vejo também, que teve muitos professores que entrou dentro de uma sala de aula querendo apenas dar aula de matemática, história, geografia e inglês. Eu quero ser um professor, ensinar o que eu sei, o que eu aprendi e tchau. E assim, infelizmente, não funciona desse jeito, tá? Não é mais assim. Não é mais assim. E acho que nunca foi assim. Por quê? Porque ali nós estamos ali num ambiente totalmente humanizado, são pessoas, são vidas, ali tem histórias diferentes, ali tem necessidades diferentes, dores diferentes. Exatamente. E o professor, ele quer entrar e somente eu vim aqui só para dar aula de história. E eu falo, eu sinto muito, então você não entendeu nada a respeito da profissão professor. Não entendeu. Essa mensagem, porque não é só sobre os conteúdos. Né? E essa palavra humanizar, gente, ela cresceu muito na pandemia, né? Da gente trazer mesmo através da tela esse ensino humanizado. Olha quantas vidas a gente alcançou. Exatamente. Quem diria que nós iríamos viver um tempo de reclusão daquela maneira? E quantos professores fizeram seu papel com excelência? Tivemos aqueles que não conseguiram. Por conta disso, ele achou que era só na tela, ficou muito pequeno. Se lá na sala de aula ele já não conseguia, imagine com 20 pessoas que nem abria a câmera queria. Na pandemia a gente teve essa realidade. Sim. E aí onde ficou essa humanização do ensino? Eu tinha que ir por outro caminho. O professor que se adaptou, ele conseguiu ensinar, ele conseguiu entregar o conteúdo e conseguiu fazer com que o aluno falasse, nossa, Pro, vou saber aplicar isso. Porque eu preciso ensinar para o meu aluno que português é importante, matemática é importante, sim, uma conta de porcentagem, você está recebendo um desconto, uma criança já pode fazer uma conta, né? E hoje a gente tem o uso do celular, que deixa muito dependente, né? Tudo você encontra aqui. Mas se na hora dessa nossa conversa, eu não posso ficar aqui presa, você está lendo, porque só é uma pergunta que você já formulou. Mas para eu responder, se não tiver aqui, como que eu não tenho repertório? Mas, essa capacidade de a gente se conectar com o aluno, né? Quando o professor carrega essa capacidade de conexão, o aprendizado, ele é muito mais fluido, muito mais natural. Às vezes o professor, ele não quer ter não se dá essa oportunidade de se conectar com esse aluno. E eu conversando com a professora, que é de neurociência, e ela fala de o quão é importante essa conexão emocional, como se o emocional fosse a cola que colasse todo o aprendizado. Exatamente. Então, vai funcionar a partir do momento que o professor entender que
primeiro, a missão dele é chegar lá e se conectar com esse aluno. E o aprendizado, ele vai ser muito mais fluido e vai acontecer de uma forma muito mais natural, gostosa, leve. Muito leve, para ele e para o aluno. E assim, é via dupla mesmo. É. Porque aí eu percebo que o meu aluno não tá com aquele ponto de interrogação, sabe? Ele tá, por exemplo, você vai chegar na aula, não dá abre o livro na página da... Não dá. Vamos fazer um aquecimento primeiro. E aí você dá aquela atividade, a gente chama de high energy, de energia alta para o aluno, para ele já ficar, eu falo muito nas minhas redes sociais, eu falo de ensinar com alegria, né? O meu bordão é English with Joy. E a sensação de alegria no cérebro é a mesma sensação de quando a gente come chocolate. A gente não se sente bem comendo um pedacinho de chocolate? Quando o aprendizado entra com alegria também no nosso cérebro, é a mesma sensação. Então, eu posso preparar aquele terreno no início de aula com aquele aquecimento, e aí depois eu vou para o conteúdo. É isso. Então, isso já vai preparando esse terreno para esse meu ensino vir com esse propósito mesmo que eu quero. Eu quero que hoje ele aprenda o bendito do verbo to be lá, que ficou um trauma. Né? Eu ensino com essa leveza, para ver se entra na cabeça desse aluno. É isso, né? é isso. Com essa intenção e com essa leveza, para ver com que ele fala, poxa, teacher, eu aprendi o verbo to be, então era isso, esse monstro. Né? Que os pais da gente falam muito, aquela frase, the book's on the table, né? É preposição ali, a gente brinca. E o aluno aprende isso hoje numa facilidade, se você tiver essa disposição de colocar dessa maneira mais leve, mas não desistir, né? E falando principalmente em criança, a criança primeiro precisa confiar em você, precisa realmente ter uma conexão emocional ali com você, ela precisa confiar naquele adulto que está conduzindo. Depois que você ganhou o coração dela, porque é assim, primeiro você ganha o coração dela, aí depois você coloca limites, você coloca regras, e aí você vai colocar o aprendizado, aí você vai conseguir tudo com ela. Mas se você não fizer esse trabalho bem feito primeiro, dessa conexão e dessa confiança, aí você vai ficar o ano inteiro relutando, você não vai progredir. Né? Elas são honestas, quando elas gostam de verdade. Quando elas não gostam, elas não escondem. É isso mesmo. Elas não escondem, elas verbalizam. A gente adulto não, né? A gente suporta. Encara um personagem, a gente vai. Criança não, criança se fecha. Vamos levantar? Não vou levantar. E você fala para levantar, não vou. Adulto não fala, não, levanta, tudo bem, levanta. Criança não, criança é honesta, e essa honestidade faz com que, se for leve para ela, poxa, o professor ganhou. E eu falo para os professores que eu me sinto privilegiada, eu vejo que nós somos privilegiados por Deus, por trabalhar com criança, porque se a gente for ver, a gente mais aprende com elas muito. Do que ensina, porque ali nós aprendemos a essência do ser humano, exatamente. De como nós... né, fomos feitos, né, por Deus, e a gente foi se perdendo no caminho, porque eles são sinceros, eles te amam de graça, né? Você não precisa fazer muito esforço por isso. E assim, eu vejo eles, às vezes, tendo os conflitos deles, mas daqui a pouquinho tá todo mundo amigo, se abraçando de novo. Perdoa de uma maneira tão fácil. É lindo isso. Isso é de Deus. Então, e a gente, né? Nós fomos assim um dia, mas a gente vai se perdendo na caminhada. Exatamente. Por isso que a gente tem que sempre se resgatar, sabe? A gente tem que olhar e falar, poxa, onde eu me perdi? Sim. Onde eu posso olhar lá e falar, poxa, o que eu posso resgatar? E às vezes tem alguma prática que eu fiz lá no ano passado, no ano retrasado que deu certo. O que eu posso, de repente, reinventar aquilo? Eu vou acrescentar algo, porque já deu certo, eu vou trazer para outro. Porque todo ano o nosso perfil de aluno muda. Muda, é verdade. Aquilo que eu ensinei daquela maneira lá em 2022 não vai ser mais do mesmo jeito que eu vou fazer agora em 2026. Porque o meu perfil de aluno que está chegando... Essa geração agora de 2026 é a geração que nasceu na pandemia. Essa geração que está começando o primeiro ano, o Fundamental 1, nasceu na pandemia, ou de repente já passou pela pandemia, então viveu algo que nós não vivemos. Então foi um acesso a uma educação diferente. E aí a gente está vendo alunos que já estão alfabetizados, alguns não estão, por conta dessa vivência. Então tem muitas coisas no processo, onde eu tenho que falar, o que eu posso resgatar? A conexão é a primeira coisa que eu preciso. O que eu posso conectar com o meu aluno para ensinar esse tópico, seja matemática, seja inglês? Para continuar, né? Para cumprir o nosso propósito. Essa palavra propósito. É isso. Vamos lá, Pro. Existe um momento específico na sua história, algum momento marcante, que reacendeu em você o prazer em estar em sala de aula? E se aconteceu, qual foi esse momento? Olha, é engraçado, né? Você fala, poxa,
às vezes acontecem muitas coisas que você nem consegue, de repente, lembrar. Mas eu acho que teve algo assim especial, que quando eu estava vivendo esse processo, com esse cansaço, como eu te falei, aquele pezinho no burnout, que no ano de 2023 e 2024 eu comecei a colocar e comecei a me observar. E num determinado evento da escola, foi muito especial para mim. Eu estava bem sobrecarregada e no final mamãe me procurou. Nunca me esqueço, esse foi um momento bem especial, até me emociona. Porque ela me procurou e falou assim, teacher, é você que é a teacher da turma tal? Eu falei, sim. Talvez eu nem estava lembrando o nome do filho que ela falou, né? E ela falou, eu sou mãe da fulana. Eu falei, tudo bem, ela é uma fofa. Às vezes você nem lembra muito, mas você... Ela falou assim, olha, eu preciso te falar. Você resgatou na minha filha o prazer pelo inglês, porque agora ela tá gostando do inglês. Mas ela falou assim, numa espontaneidade, porque agora ela tá gostando do inglês. Eu falei, jura? Ela falou, sim, porque sabe uma música que você deu? Por isso que eu te falo. Teve um momento lá que eu fiz alguma atividade, ela falou assim, sabe aquela música? Ela canta sempre. Ela pede pra tocar, ela nunca fez isso. Aquilo me tocou. Por quê? Era uma realidade diferente para mim, aquele ambiente que eu estava. Era uma realidade de você, sabe quando você está ali ainda sabendo lidar com o novo? Então eu estava criando conexões ainda com os meus alunos. Então a gente estava ali talvez no primeiro semestre ainda. Eles eram muito novos comigo. E aí eu percebi naquele dia, eu falei, bom, algumas conexões já foram criadas. Então eu acho que é isso, né? Eu ouvi essa semana de uma aluna adulta, que é também uma professora, e ela é professora, ela está com um desafio novo na escola, e ela precisa destravar. E aí ela falou, nossa, teacher, eu nunca tive alguém que olhasse para os meus erros do jeito que você está olhando e me ajudando. Olha que bacana, né? Aqui eu tô ouvindo isso de um elogio de uma pessoa madura e ouvi de uma mãe, né? Então essas conexões são criadas e aí eu falo, poxa, nesse momento eu falei, bom, tô no caminho certo. E eu diria mais, Pro, isso aí é o combustível para você continuar, para você não desistir, porque esse é o combustível que a professora cansada, já numa situação ali de desafio muito grande, aí vem uma mãe e dá um depoimento disso, aquilo parece que dá uma energia, né? Renova. Fala assim, não, eu tô fazendo a coisa certa, tá valendo a pena. Se eu fizer a diferença na vida de um aluno, sair daqui amando inglês, sendo, de repente, uma experiência que igual a Júlia teve. Exato, olha a diferença. Desbravar esse mundo. A diferença que a gente faz na vida dos nossos alunos, só que a gente não para, a gente está no automático, Pro, a gente não para refletir o impacto que você, professor, tem na vida dos seus alunos. Todos os dias vidas estão sendo impactadas, todos os dias vidas estão sendo transformadas por aquilo que você faz todos os dias dentro da sua sala de aula, Pro. Então, não desista, não desista. Isso é muito legal, porque às vezes o professor está precisando ouvir isso. Sim. E ele não ouve de quem está lá dentro com ele. Sim. Então, é legal você passar essa mensagem, né, num programa como esse, porque muitas pessoas vão ser ouvidas aqui e, como a gente falou, hoje a gente está jogando uma semente, né, que no seu canal vai ser, com certeza, germinada em algum campo. E porque às vezes a gente não escuta isso, Vanessa, que você falou hoje, de alguém que está perto. Né, vamos dizer, de um coordenador, de um diretor, você às vezes não escuta, porque são muitas demandas também, não vamos aqui, né? Então, de repente, os professores precisam também ouvir isso, dessa nossa importante missão, né? Como eu falei lá no começo, não vamos aqui romantizar, não são flores, tá? Não são, mas a gente consegue sim ter uma profissão digna, de me fornecer conforto, de me trazer estabilidade financeira. Sim. Também, né? A gente tem professores que são mal pagos? A gente sabe que tem. Sim. Mas a gente sabe que nós temos também muitas instituições que remuneram muito bem, que eu consigo falar da minha profissão com orgulho. Né? Muitos talvez não falam por orgulho, porque, poxa, estão desanimados por outros fatores, né? Talvez até financeiros. Mas se a gente tem essa missão, até a gente encontra outras estratégias para trazer esse apoio financeiro e completar essa minha... Né, que hoje é o que eu faço, né? Hoje, além de dar aula de inglês, eu também preparo workshops e materiais digitais, né? Eu faço produtos digitais em que eu forneço para esse professor. Então, eu vendo para esse professor, às vezes, um trabalho pronto, projetos prontos. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo agora um workshop com uma parceria e a gente vai oferecer para esse professor já um projeto pronto. Então, o professor vai pegar um livro em que ele já vai receber lá passo a passo. Então, se a gente também hoje eu consigo fazer com que essa minha semente chegue na mão desse professor, para ele olhar e falar, puxa, que legal, vou aproveitar isso, né? Então, a gente consegue saber, fazer com que esse professor, ele é capaz. Então, essa sua mensagem é muito boa, porque
sabe, dá aquele afago no coração do professor. E fala o seu arroba aqui do seu Instagram. Me sigam por lá, por favor. Arroba Teacher Miriam _ Tô lá no Insta, né? Hoje eu tenho também um canal no YouTube que é Bring Joy to Your Classes, mas o meu arroba teachermiriam _ Quero vocês lá. Eu falo hoje sobre esse ensino lúdico, né? Essa intencionalidade em todos os aspectos. Hoje também começo a trazer um pouquinho também mais voltado para o adulto, porque a gente percebe que essa ludicidade é coisa séria. Coisa séria. Ludicidade é coisa séria, não é só coisa de criança, não. Olha a gente tendo aqui um papo alegre, lúdico. Se eu estivesse aqui toda séria, eu não ia conseguir nem te responder. É verdade. Meu Deus, que pergunta é essa? E ninguém ia conseguir ficar ouvindo, né? Então, a ludicidade é coisa séria, né? Então, me sigam por lá que a gente compartilha muita coisa. E se nós que somos adultos precisa disso, dessa ludicidade, imagine a criança, Você né? imagina? Não, precisamos levar isso, precisamos levar. É isso mesmo, Pro. E, eu quero te dar um presente, tá? Ai, Todo adoro. professor que vem aqui ganha um presente da Júlia. Gente, hoje a Júlia tá aqui, autografou. Que lindo! Mostra aqui, Pro, para as professoras. Que coisa mais linda! E esse livro... Gente, olha que coisa mais linda! E esse livro tem um significado muito especial, porque é um professor, né, que inspirou, a inspiração de um professor, ela escreveu com 14 anos de idade, e pais intencionais que sempre fazia ela ler, se apaixonar pela leitura, e ela virou uma escritora. Que coisa linda, obrigada! Amei! Amei, obrigada, vou levar com carinho. Sim. Obrigada. Ô, Pro, e agora a gente vai falar aqui de algo que assim, tem tudo a ver com esse movimento que eu tenho feito nas redes sociais. Falando para o professor dessa integridade dele e ele considerar ele um ser inteiro, que ele é corpo, alma e espírito. E eu falando sobre esse equilíbrio, sobre esse tratar das emoções, desse resgate de identidade e propósito, a gente não consegue saber quem nós somos e resgatar nossa identidade se a gente não tiver conexão com aqueles que nos criou. Porque nós somos imagem e semelhança dele. O potencial, o poder, a força, a capacidade que nós temos aqui dentro veio tudo dele, porque ele é a fonte. E se a gente não tiver essa conexão e entender quem somos em Deus, você não é aquilo que o seu vizinho falou, muitas vezes os seus pais falaram, eles falaram sobre a dor dele, professor, ele não falou sobre que realmente você é. O único que te conhece realmente como você é aquele que te criou, Deus que te deu a vida. Então, eu vou fazer uma pergunta exatamente a respeito disso. O que você acredita que Deus tem a ver com o chamado de um educador? E como a fé pode ser combustível diário para quem ensina? Nossa, que coisa linda! Olha, pela minha criação, né, pelo que eu vivo, né, e vou te ser bem sincera pelo que eu vivo, e muito legal essa abertura para essa sua pergunta, porque falar de fé para mim é algo imprescindível. Fé é combustível. Sim. Professores, fé é combustível para me fazer fazer com que eu levante às 5 da manhã, com que eu passe, de repente, o meu sábado ou o meu domingo planejando aquela aula, porque eu sei que é aquele meu chamado. E aí, não tem como desvincular. Eu não acredito, né? Porque para mim é algo que me mantém de pé, é algo que me faz ver o meu propósito, como a gente falou lá. De repente, eu tenho 30 alunos. Se em três eu conseguir trazer para perto de mim, esses 3 aqui eu já cumpri a minha missão. Né? Porque se a gente aprende, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, quando a gente joga essa semente também para fora, eu tenho certeza que quando vai com essa alegria, tende a chegar com alegria. Então, fé para mim é combustível. É algo que o professor ele se conecta com ele mesmo para falar assim, poxa, né, muita gente usa essa frase, né, se Deus quiser ou que Deus me ajude, mas que Deus me ajude, né, que Deus me ajude a continuar de pé, porque eu preciso ter disposição. Para eu ter essa energia aqui, para estar numa segunda-feira ou numa quinta-feira, dando a última aula, não tem explicação, Vanessa. Se não for Deus para poder... sobreviver a semana do Dia das Crianças. Meu Deus do céu, professores ficando malucos. Professores chegando esgotados, né? Porque deram muito de si. E aí é onde você tem que parar e falar, poxa, peraí, deixa eu dar... né? Quem aí tem, assim, aquele momento de um domingo, ter aquele lugar em que ele, né, aquele templo, aquele lugar que ele vai, que é a minha crença de estar ali para poder resgatar as minhas forças interiores, para eu poder falar, opa, deixa eu organizar aqui por dentro,
porque a psicologia fala, né, que a gente precisa organizar por dentro para poder trazer essa organização para o meu ambiente. Então, para mim, a fé é combustível, né? Eu acho que se apegar com algo em que você fala assim, poxa vida, esse é meu propósito. Então, que essa semana, o que eu vou fazer? É Dia das Crianças, por exemplo, vai chegar o Halloween, né? Eu particularmente parei de celebrar o Halloween, eu sempre celebrei por conta de ser uma imposição do sistema. Então, se eu estava no lugar, não faz parte da minha crença, né? Então, hoje, tendo a minha escola digital, eu não vou trazer para minhas aulas. Hoje eu consigo decidir a não trazer. Não vejo por que trazer essa cultura, vou falar do feriado, mas nada que eu vou envolver os meus alunos. E, de repente, esse professor, ele precisa levar. Então, o que ele pode levar para trazer um aprendizado? Não só levar por levar, sem nenhum propósito. Então, que esse professor ele se conecte com uma fé que traga para ele aquela disposição. A gente precisa também de ter essa disposição física, precisa ter energia. Então, eu preciso estar com a minha cabeça boa. E quando a gente tem esse equilíbrio, né, com uma religião em que você tenha, eu sou cristã, então, assim, eu não tenho como me desvincular, né, de orar e de pedir a Deus, Senhor, me capacita, né, para eu poder estar ali, estar num emprego novo. A gente sabe que esse final de ano, a gente tem aquele período de novembro e dezembro, que é cruel em muitas escolas, Sim. de desligamento, as professoras entrando em desespero. Eu já vivi isso há muito tempo, né? Aí você fala, peraí, se for da vontade do Senhor que eu seja desligada dessa escola, vai aparecer outra. Sim. A gente tem que ter essa confiança e isso só vem através de uma fé consolidada, porque senão qualquer coisa vai te fazer explodir. Sim. Sabe aquela história de chutar o pau da barraca? Não dá pra gente viver assim, não é justo conosco. Porque a nossa profissão já é uma profissão que exige tanto, Vanessa. Poxa, se eu viver a ponto de explodir sem ter, sem ter uma fé que me consiga, deixa eu me concentrar aqui. Eu, por exemplo, acho que a organização também é a palavra-chave. Eu separo, hoje eu tenho o privilégio de separar minha sexta-feira só para fazer minhas reposições, ou cuidar da minha casa, cuidar de mim. Sabe, esse professor precisa ter aquele tempo de lavar o cabelo dele, ela, né, se cuidar, fazer a unha, sabe essas coisas que para nós como mulheres, não é só porque eu sou professora que eu não vou cuidar, né? Eu cuidei, minha unha é linda para vir aqui, tá? Mas eu também, porque o aluno percebe, você pintou sua unha, nossa, você cortou o cabelo. Gente, tudo isso é esse autocuidado, e isso vem de uma construção em que você fala, poxa, deixa eu trazer esse equilíbrio. Então eu acredito que a fé é a base de tudo, para você trazer esse combustível, para você continuar semeando e para você continuar nesse nosso propósito, né? Porque senão você fala, poxa, eu tô tão cansada, eu vou desistir de tudo. Aí, se você não tem esse propósito dentro de você, e se você não para e pensa, peraí, para que eu tô aqui? Por que eu estou aqui nessa determinada escola? Algo eu vou deixar aqui. De repente eu vou para uma outra, né? Não existe escola ideal. Não existe, porque a escola ideal para você pode não ser para mim. Sim, exatamente. Né? Então, existe o emprego ideal, o salário ideal. Mas, de repente, eu vivo com pouco e vivo bem. Vive bem. E talvez viva até melhor do que aquele que... Então, é muito relativo. Não vamos ser hipócritas aqui. Dinheiro é bom. É claro. A gente precisa, né? Sim. Mas a gente também vai buscar esse equilíbrio. Exatamente. Né? Eu acho que a nossa palavra, essa intencionalidade e esse propósito que a gente falou, né, finalizando aqui, é esse professor entender que esse equilíbrio está pautado em várias coisas. Eu acho que a fé é uma delas, né, o equilíbrio dele se organizar é o outro, né, e dele parar e pensar no propósito que ele tem naquele lugar. Independente de ser uma escola pública, independente de ser uma escola particular, independente de ser professor particular como eu sou hoje, uma professora independente, em que hoje eu não tenho, eu não tenho um patrão, né, eu não tenho a minha coordenadora, eu sou, né, eu que mando lá, né, então hoje eu consigo levar para o meu aluno o que eu acredito, uma metodologia que eu estudei, mas que eu acredito que dá certo. Né, claro que seguindo ali, né, hoje mesmo sendo uma professora particular, eu sigo o material de uma editora internacional, claro que eu não invento nada da minha cabeça, eu sigo todo um protocolo, mas com a intencionalidade da metodologia que eu acho que acredita. Você aprende de um jeito, eu monto a aula para você. A sua filha aprende de outro, eu vou montar algo para ela. Aquele meu aluno de business, ela precisa de outra coisa, eu vou preparar algo diferente para ela. Então eu consigo hoje eu consigo personalizar esse ensino e de repente em sala de aula, se esse professor, talvez ele consiga personalizar uma aula para aquela turma, mudar um pouquinho para aquela outra turma que tem uma outra característica, mas aí ele vai ter que ter essa sabedoria que para mim é pautada, né, que vem de Deus, né, resumindo. Exatamente, sabedoria que vem de Deus, é o que a gente precisa, né? Precisa o tempo todo, eu acho que é isso que eu desejo para os teachers que nos acompanham, para os professores que nos acompanham aqui. A sabedoria que vem de Deus, e esse lugar
de espiritualidade é o lugar onde a gente nos abastece, né? A gente é o combustível para a gente conseguir ali permanecer. E ele vai muito ditar a semente, porque a semente ela vai ser gerada conforme a forma que você se abasteceu, né? Da forma que você se alimentou, porque a gente alimenta não só o corpo, a gente alimenta a alma. Então aí aquele professor, ele se alimenta de combustíveis ali, e aí ele vai ter sementes boas para lançar, né, nessa sala de aula, a lançar na vida desses professores. E a gente não fala aqui, né, professor, de salvar o Brasil e salvar a educação, mas se você fizer a diferença na vida de 1, 2, 3 alunos, você já é um vitorioso. Missão cumprida. Você já cumpriu a sua missão. Hoje a gente está aqui nesse espaço do Pode Falar, Professor, isso é uma semente. Se a gente ajudar 2, 3 professores, nós vamos ajudar 30 alunos, 30, 60, 90 alunos, talvez desses 90 alunos vai ser mais 90 famílias. Então, assim, você tem poder de escolher sobre a semente. Agora, sobre a colheita, sobre aonde ela vai chegar, você não tem. Você só tem a obrigação de escolher aquela boa semente e lançar na vida do teu aluno. E tudo isso, a gente está debaixo de uma lei que a gente chama Lei da Semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, assim, acalma seu coração, fique em paz, porque você está indo numa missão, você foi chamada, você foi escolhida. E eu vi uma frase hoje que foi sensacional. Os escolhidos não têm escolha. Você não tem escolha, você foi chamado para fazer a diferença na vida do teu aluno, na vida dessas crianças, para você marcar vidas. Você precisa cuidar só de você aqui, do seu coração, das suas emoções, da sua conexão com Deus, que o restante ele vai fazer. Aquilo que você não pode fazer, ele vai fazer por você, E eu queria que você deixasse aí, terminou, professora Miriam, mas já terminou. Mas eu queria que você deixasse aí um recado final para os nossos professores, nossos teachers. Sim. Aí, ó, olha aí, eu gostei. E deixe seu recado para eles. Bom, eu acho que uma mensagem que você já deixou aqui, e essa questão de, se você precisa de ajuda, peça ajuda. Né, quero me colocar aqui à disposição, né, me encontrem lá, me mande um DM lá no Insta, @teachermiriam_, pode me mandar uma mensagem. Às vezes você está aí querendo se redescobrir como teacher, né, ou como professor de inglês na rede pública ou na rede particular, e que você de repente precisa de um auxílio, que de repente lá onde você está você não consiga, porque como eu te falei, às vezes dentro daquele sistema que você está, do meio que você está, você não consegue ajuda. Peça ajuda. Sabe, isso é muito, a gente tem que ser humilde para de repente falar e ter uma conversa. Então eu acho que a gente tem que olhar, olhe para si, perceba que a sua missão já te foi dada, não dá para correr mais, né? Falamos lá de alguém mudar de profissão, não é o nosso caso aqui, nós não vamos mudar, não. Então eu acho que a gente pensar em continuar o nosso papel, né? Nós somos importantes sim, e em tempos de inteligência artificial, em que é muito fácil encontrar conteúdo aqui, mas o conteúdo fica só aqui e não entra na cabeça das nossas crianças. Tem pesquisas que já mostram isso, né? Nas crianças, nos adolescentes, ou até em adultos. Você constrói um material aqui, quando você pergunta, ele não tem o repertório, porque não foi ele que construiu. Então, você vai plantar essa sua semente, seja no ensino de idiomas, né, de você realmente fazer com que isso germine, ou matemática ou português, de uma maneira intencional. Então, faça o que você pode fazer com amor, sempre, né? Pode fazer pouco? Faça pouco, não tem problema, mas faça com essa intencionalidade. Vamos voltar àquela palavra, né? A intencionalidade é a que vai ditar o resultado da sua ação, né? Em sala de aula, tanto no ambiente público quanto no particular. Eu gosto muito de falar disso porque a gente tem muitos bons professores no ensino público. Sim, muitos. E temos muitos professores ruins no ensino particular. Então, não é a medida, a régua não é essa. Porém, são realidades diferentes por conta do tamanho da sala, mas nós também podemos alcançar muita gente em vários ambientes. Então, não desistam. Não desistam. Né? E conte conosco. É isso mesmo. Quero me colocar à disposição. Um beijão para vocês, Não esqueçam, o coração também vai para a escola. Cuide do coração de vocês, das emoções. Mas, acima de tudo, não esqueça da sua missão, do seu propósito, que é transformar vidas. Um beijo para vocês e até o próximo Pode Falar, Professor. Tchau, professores.